conheça o nosso tempo, um outro servo de Deus, ancião, pelo nome que eu não estou conhecendo, pode vir à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda e a força de Deus, uma parte da sua santa palavra, no primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo. Glória a teu nome, Senhor. Primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz.
pelo que a Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa a Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Só até aqui. Então, irmãos, aqui fala da história deste homem, Eucana, que naquele tempo que permitia, ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e a outra era Penina. E este homem, irmãos, subia. Acontece que para Penina, Deus tinha concedido a ela de ter vários filhos, e a Ana não concedeu. E este homem subia da sua cidade, de ano em ano, adorar e a sacrificar ao Senhor em Siló. E lá estavam os sacerdotes, irmãos, tanto Eli como Ofne e Finéias, filhos de Eli, que também eram sacerdotes. E quando subia, adoravam, fazia suas orações, as suas adorações, e certamente, irmãos, todos se alegravam, e nem todos, porque Ana estava sempre triste, aborrecida. Naquele tempo, irmãos, davam muito valor, muita honra para a mulher que tinha filhos e, consequentemente, a que não tinha era tratada com mais desprezo. Mas, irmãos, o esposo Eucana, sabendo disto, ele tinha um tratamento especial. Ele dava porções para Penina, para seus filhos, quando comiam, bebiam, se alegravam, depois de ter feito a adoração. E a sua competidora, e para Ana ele dava sempre uma parte excelente, procurava lhe agradar, procurava com o seu atendimento a ela, com as suas palavras, com a porção que dava para ela, consolar, confortar aquele coração, dar ânimo. Embora os anos se passaram e ela não teve nenhum filho,
mas ele procurava, com as suas boas palavras, com o seu amor, com a sua caridade, cobrir aquela falta, não é? Mas, veja aqui bem, irmãos, duas pessoas com coração diferente. Enquanto Elcana fazia de tudo para consolar sua mulher, para, com o seu amor e as suas boas palavras, preencher aquele vazio que trazia muito desgosto para Ana, a sua competidora não. Como ela tinha filhos e se sentia talvez numa posição melhor que a sua competidora, então ela falava coisas para embravecer, que não diz o que ela falava, mas era para que Ana fosse sempre atingida, humilhada, porque ela não tinha filhos. E assim ele fazia de ano em ano. Subia à casa do Senhor e depois tinha tipo de uma festa, né? Comia, bebia, se alegrava, todo mundo alegre, mas Ana não, sempre irritada, aborrecida. Então ele disse: Ana, por que você está chorando? Numa das vezes que ele subiu a fazer a sua adoração, né? E por que você não come? E por que está mal o teu coração? E falou umas palavras, irmãos, sincera, do coração, para Ana, para ver se preenchia aquele vazio, para ver se a consolava. E disse: não sou eu melhor do que 10 filhos? Quer dizer, minha esposa, o tratamento que eu lhe dou, as palavras que eu lhe falo, não são suficientes para encher o teu coração melhor do que você tivesse 10 filhos? Então, irmãos, veja, um coração estava crítica, um coração estava palavras para irritar, que era de Penina, e no outro coração estavam palavras agradáveis, palavras que tentava consolar a Ana, palavras que preenchia o seu coração. E o Senhor, irmãos, está mandando a palavra para que cada um analise o teu comportamento com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, com o teu semelhante, porque lá o apóstolo dizia que nós não podemos ter palavras levianas na nossa boca, nem que fira ninguém. Na boca do cristão tem que ter palavras sãs, sadia, não maliciosa, não leviana, palavras sãs e irrepreensíveis. Quer dizer, quando o marido abre a boca em casa para falar, seja o que seja, ele não tem, a mulher não tem motivo de repreendê-lo. Quando uma mulher fala para o marido, ele também fica feliz com o que está ouvindo, não tem motivo de repreendê-la. Então, da boca daquele santo homem de Deus, daquela boca, daquela santa mulher de Deus, só tem palavras sadias. Sadia, sãs é uma coisa em toda pureza, sem mancha, sem enfermidade, não é, irmãos? Então veja bem, quando uma falava, Ana ficava abatida, era só choro, só tristeza. E quando Elcana falava,
ela se confortava, ela se consolava. Então, este tratamento, irmãos, é necessário pela palavra de Deus, que cada um de nós demos ao seu semelhante. O marido para a mulher para o marido, entre os irmãos, entre a família, crítica, irmãos, humilhação, gozação, falar coisa que deixa a pessoa abatida, a pessoa triste. Isso não vem de Deus, não vem de Deus. Veja a comparação que Eucana fez: mulher, eu não te sou melhor do que 10 filhos, eu não cubro essa necessidade, essa falta que você está sentindo de abraçar os teus filhos, procuro me esforçar para cumprir. Então, irmãos, mas ela certamente se sentiu confortada, porque tudo que a outra falava só irritava. Agora aqui não, quando ele falou estas palavras, foi boas palavras, que deu ânimo, se sentiu amada, consolada, confortada. Porque, irmãos, tem alguém que não pensa nisso, mas tem palavras que saem da nossa boca que constrói. Quem ouve se sente mais forte, quem ouve se sente mais consolado, quem ouve aumenta a sua fé. Então, as palavras da boca de muitos que falam, ela constrói. Se é uma visita, quando a pessoa vai embora, mas que maravilha, estou sentindo melhor, agora aquela aflição foi embora, pelo que a irmã falou comigo, que Deus está comigo, enfim, me exaltou, aquele peso saiu do meu coração, construiu. E tem palavras que destrói, tem palavras que destrói. Viu, irmãos? Jó não falou? Quando os amigos foram falar com ele: Jó, não é possível que o justo esteja numa prova, como você está sofrendo. Isso é porque você deve alguma coisa e Deus está cobrando. E ele falava: eu sei da minha integridade, das minhas obras, eu tenho procurado agradar a Deus, andar em santidade. Pare de falar, porque as vossas palavras para mim é como a comida fastienta. Quer dizer, uma comida meio azeda, uma comida que já passou do tempo, uma comida que quanto mais a pessoa come, mais mal faz para o seu organismo. Ele mandou para, era amigo dele, vieram visitá-lo, mas, irmãos, não tiveram as boas palavras, as palavras sadias, as palavras de conforto na boca, e ele mandou parar, e aquela visita dos seus amigos lhe fez mais mal do que bem, que vieram com julgamento para ele, e ele sabia que ele estava bem na presença de Deus. Então, irmãos, o Senhor está entrando nesse assunto, sabe Ele por quê? Todos nós precisamos, não é verdade? O Senhor me traz à frente agora. Uma vez, fomos resolver o caso de um casal que estava disposto a separar. 12 anos de casado, 4 filhos, e quando nos reunimos, certamente a nossa obrigação, não é? Pedir que Deus dê palavra, nunca para separar, só para unir. Fomos falando, e parece que aquilo não cedia. Então, uma hora eu perguntei: mas, irmão, vocês 12 anos de casado, uma família formada, vocês sempre brigaram assim a ponto de querer se largar?
ou foi de uns tempos para cá? Ele falou, não, irmão, o meu casamento se acabou com 8 meses. Faz 12 anos, estou empurrando. A minha mulher falou algumas palavras que destruiu o meu casamento. Então tem palavras que constroem e tem palavras que destroem, até o casamento. Irmãos, muitas vezes o marido, eu sou o dono da casa, eu tenho direito, eu falo aquele que bem entende. Olha, tome cuidado, porque com uma palavra ou algumas palavras, você pode até destruir o teu casamento. E com boas palavras, você cada vez constrói mais o teu casamento. O casal passa a se amar mais, a mulher passa a dar mais valor, cada dia mais para o marido para a mulher. E assim, irmãos, vamos avançando. Neste mundo só tem aflições, tem tristeza, mesmo nestes dias que estamos atravessando, irmãos, que nunca atravessamos iguais. Se nós não se agarrar em Deus e não pedir a Deus que só coloque na nossa boca boas palavras, o que será do nosso casamento? Não é, irmãos? Veja, e até hoje eu me lembro, faz já alguns anos, aquele irmão falou, o que a minha mulher falou para mim, com 8 meses de casa, destruiu. Daquele dia em diante acabou o meu casamento. Só que eu vim empurrando, só que não dá mais. E quando terminou aquela reunião, um foi para a esquerda, um foi para a direita, não teve conserto. Então, veja bem, aqui Eucana não. Falou, irmãos, palavras que agradou tanto, palavras sadias, de ânimo, de coragem. Veja, irmãos, sempre que Deus falou com o seu povo na terra, sempre foi para dar ânimo. Falou com Josué, anima Josué, levanta, caminha, trabalha. Falou com Gideão, estava lá sozinho malhando o trigo, anima Gideão, levanta, trabalha, eu sou contigo. E muitas outras ocasiões, irmãos, nunca Deus falou para destruir ninguém com as suas palavras, mas sempre falou para dar ânimo, coragem. Então, se tem alguém aqui que tem um costume de criticar muito, de irritar, de ver defeito nos outros, e principalmente, irmãos, quem tem alguma deficiência, já vi coisas terríveis, não é, irmão, nas visitas. Você está sofrendo aí porque você deve ter cometido. Se não fosse assim, você nem na graça não estava. Quase que destruiu toda a família, irmão. Me chamaram, cheguei lá, estava o pai com a pressão alta, a mãe chorando, a filha, não é? A família inteira. Eu falei, não, vocês fiquem em paz. Tira isso da mente do coração. Não foi Deus que deu, não. Para quem falou, quer dizer que para nós servirmos a Deus, precisa estar numa cama, precisa estar numa enfermidade incurável. Não, ainda que pela dor do rosto se faz melhor o coração. Mas isso é com Deus. Nós não temos que julgar ninguém, irmãos. Ninguém. Temos, quando vai fazer uma visita, levar ânimo, levar alegria, levar palavras boas, que quando sairmos de lá, o doente fique confortado na sua casa. E assim, irmãos, depois de que tudo isto estava acontecendo, Ana se levantou e foi num pilar do templo e começou a chorar, porque ela era uma mulher magoada por não ter filho, não é? E sabe quantos anos passou,
ela pedindo, porque ele ia de ano em ano, e todo ano acontecia isso. Então ela, naquele ano, por isso que fala a palavra, o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Lá atrás ela podia ter desanimado, não adianta pedir mais, não adianta clamar mais, então acho que nem vou mais nesse sacrifício com meu marido, eu peço tanto e Deus não me ouve. Não, o crente tem o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Por isso que a palavra diz, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Então, irmãos, o nosso Deus, o poder está na mão dele, não há o que ele não possa fazer. Aqui tinha um problema com essa mulher que os homens não podiam resolver, era insolúvel, mas ela ia batendo na porta, ela ia clamando. Então, diz aqui, irmãos, que ela se ajoelhou perto de um pilar do templo e começou a fazer a sua oração, reclamar com Deus. E quando ela estava reclamando com Deus, fazendo a reclamação para quem? Alguém certo, que era Deus, não é? O crente não adianta reclamar com o pai, com a mãe, com o vizinho, com a família. Não, só vai transferir prova. Mas saiba que quando você se ajoelha e reclama nos pés de Deus, Deus ouve a tua oração. Esteja onde estiver, alguém que está ouvindo esta palavra, talvez já esteja desanimado, talvez diga, eu sou um derrotado, Deus não me ouve. Ouviu a Diana, por que não pode ouvir a tua também? Então reclame para quem deve ouvir a reclamação, que é Deus, vai nos pés dele, também não desanime, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então ela estava lá orando, irmãos, clamando, chorando, e o sacerdote estava olhando, sentado numa cadeira olhando, e ele fez um julgamento, ainda que era o homem de Deus, Deus falava na boca dele, fez um julgamento errado, irmãos. Veja bem, seja lá quem for, está sujeito a errar. Por isso que nós temos que estar sempre em comunhão com Deus, tomar o cuidado quando abrimos a nossa boca, porque ele também errou. Virou e falou, mulher, aparta de ti o teu vinho, porque ela só mexia os lábios, não falava, certamente gesticulava com a sua mão, e Elia teve por embriagada. Veja, irmãos, a mulher que já estava amargurada, chorando, humilhada, ainda receber esta palavra, que ela estava embriagada, uma mulher de Deus, é pesado, não é, irmão? Mas ela, com toda a educação, falou, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada, de espírito, das minhas preocupações e das minhas provas, estou eu falando com o meu Deus. Aí o sacerdote, irmãos, que devia na boca do sacerdote só ter palavras boas, mas ele errou. Por isso toma cuidado, qualquer um de nós estamos sujeitos a errar. Por isso que o Senhor diz, vigiai sem cessar, porque deixou um momento de viajar, nós estamos tropeçando nesta graça. E quando ela falou isso, que era uma mulher atribulada, ele não sabia do que se passava, não é, irmão? Ele virou para ela e disse, mulher, pode levantar e ir embora, seja cumprido o desejo do teu coração. Uma coisa impossível para os homens, não é, irmão? E ele falou, era o homem de Deus. Agora, ele estava falando por Deus. Então, tanto pode sair palavras da nossa boca que constrói, como palavras que destrói.
Quando ele falou as primeiras palavras, foi para destruir. Mas quando ele viu que tinha errado, feito um julgamento errado, Deus pôs na boca deles palavras para construir. A mulher se levantou, irmãos. Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, o que lhe pediste. E ela falou: ache a tua serva, graças aos teus olhos. Levantou dali, presta bem atenção nesta parte. Não tinha acontecido nada, irmão. Ele só falou isso. E ela acreditou. Ela levantou, comeu, e o seu semblante já não era mais de uma mulher triste. Mas como mudou? O semblante dela, mudou seu coração, não é, irmãos? Mudou, se tornou uma mulher feliz. Não tinha acontecido nada, mas ela creu naquilo que saiu da boca do sacerdote, e até o seu semblante mudou. Por isso que muitas vezes nós vamos na igreja, né, derrotados, abatidos, derramando lágrimas, chorando, e o Senhor manda a palavra, não aconteceu nada, ninguém viu acontecer nada, mas nós sabemos que Deus falou conosco e saímos da casa de Deus libertos pela sua palavra. Muitos estão ouvindo esta palavra nos seus lares, muito longe daqui, ou aqui mesmo dentro, e olha, é o Senhor que está falando conosco. Anima-te, encoraja-te, que eu estou na tua vida. Mudou o semblante da mulher, irmãos, e hoje o Senhor quer mudar o semblante de muita gente. Mudou a história daquela mulher. Até então era uma mulher que não tinha filhos, mas Deus ia conceder, então mudou a história dela. Irmão, irmã, continua orando, continua batendo, que o Senhor manda a palavra, Ele quer mudar a tua história também. Comeu, o seu semblante já não era o mesmo, e foram para a sua casa, e depois no outro parágrafo nós lemos, Deus cumpriu o desejo do seu coração. Depois do tempo determinado, irmãos, previsto por Deus, ela abraçou um filho, que era isto que ela tinha pedido, e este filho foi para servir a Deus em toda a sua vida. Então, irmãos, é este o fundamento da palavra. A palavra que saiu da boca do sacerdote fez mudar a vida dela, mudar a história, mudar o seu semblante. Uma pessoa de triste, amargurada, que todos olhavam, que rosto é esse? Passou a ser uma mulher feliz, uma mulher animada, uma mulher de um rosto alegre, porque mudou o seu semblante, esperou e alcançou de Deus. Saia daqui com esta palavra no teu coração. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração.